Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para a nossa primeira aula de Circuitos Elétricos 2. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o coração do regime permanente senoidal, que são as senoides. E para você que ainda não sabe, senoide é um termo genérico para se referir a um seno ou a um cosseno. Dá a ideia, né, de tipo senoide, parece que é só em função de seno, só que não. Tá? Senoide é um termo genérico aí para você falar de seno ou de cosseno. E aqui, pessoal, já adiantando para você, essa aula ela vai ficar um pouquinho extensa. No entanto, se você assistir o vídeo até o final, você vai ter todo o conteúdo que nós vamos utilizar aqui no curso a respeito das senoides. Tipo, eu condensei tudo, organizei, tudo que você precisa saber tá nesse vídeo aqui. Então, é a dica aí para você assistir o vídeo até o final. Vamos começar, pessoal. Vejam, primeira coisa é a gente representar matematicamente uma senoide. Como é que eu represento uma senoide matematicamente? E aí eu criei aqui um sinalzinho x de t e ele é dado por essa expressãozinha que vocês estão vendo. Tá ali, ó, x de t é uma função do tempo, claro, logicamente, né? Ela vale xm vezes o seno de ômega t mais θ. E aqui, só uma ressalva, tá? Eu coloquei em função do seno. Poderia ser em função do cosseno sem problema nenhum. Inclusive o cosseno é o maior interesse que nós temos aqui no curso e vai ficar mais claro também nas próximas aulas. No entanto, eu acho que o seno, agora, para esse momento, ele fica mais intuitivo, até para plotar o gráfico. O gráfico do seno é um pouquinho mais fácil do que o gráfico do cosseno. Beleza? E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar cada um desses termos que compõem a forma de onda, a expressão matemática aqui da senoide. Quem que é esse xm? Começando aqui pelo xm. Quem que é o xm? Vai anotando, ó, deixei ali no cantinho direito para você. Ó. O xm, pessoal, ele é a amplitude do meu sinal. Vou escrever aqui, amplitude ou valor máximo, tá certo? O m, o índice m que está aí, é uma referência a valor máximo ou amplitude da minha senoide. Vai escrevendo aí, tá? Conforme vocês estão vendo. Ó, xm é a amplitude. Quem é o ômega? O ômega, que é o termo aqui que multiplica o tempo dentro do argumento do seno ou do cosseno, no nosso caso aqui o seno, o ômega é chamado de frequência angular. Vamos colocar aqui, ó, frequência angular. Vai escrevendo aí comigo, ó. Vou escrever frec e aí um pontinho de frequência, né? E aí angular. Tá aqui. Esses caras têm unidade, já já a gente vai chegar nas unidades aí dessas grandezas. Perfeito. E o θ? Quem que é o θ? O θ é dado em graus ou radianos. O θ é o que a gente chama de fase da senoide. Está aqui, ó, é a fase da senoide. E como eu já disse, cada um desses três termos eles possuem uma unidade. Vamos começar pelo xm aqui. O xm, quem que é a unidade do xm? E aqui depende, tá, pessoal? No nosso curso, nós vamos trabalhar com tensões e correntes senoidais. Beleza? Então, em outras palavras, né, as nossas senoides aqui, elas serão tensões e correntes. Basicamente é isso. E aí é o seguinte, se a senoide for uma expressão de uma tensão, a unidade do xm é volts. Vamos escrever aqui. Isso aqui vai ter unidade de volts. Tá aí. Por outro lado, se for uma expressão de corrente, a unidade vai ser o ampere, o A maiúsculo aqui de ampere. E aí, só vou deixar isso aqui em aberto, né? Vou deixar assim, V ou A, porque depende do que aquela grandeza está representando, se é uma tensão ou uma corrente. Belezura? Ok. Agora a frequência angular não vai ter muito jeito, a frequência angular vai ser sempre a mesma. O ômega, a unidade do ômega, que é o próximo termo aqui, ó, é radianos por segundo. Não tem segredo nenhum, pessoal. Isso aí poxa, isso aqui é ementa do curso básico lá de ensino médio, enfim. Frequência angular em radianos por segundo. E a fase? A fase, a gente costuma representar ela em radianos. Eu vou deixar aqui em radianos ou em graus, tá? Também está igualmente correto. E aqui, pessoal, só quer ver? Olha que interessante, né? Porque você bate o olho nessa expressão, o ômega, que é a frequência angular, está em radianos por segundo. E a fase está em radianos. Volta na expressão aqui, ó, no cantinho esquerdo da nossa tela. Vamos fazer tipo uma análise dimensional dentro do argumento do nosso seno aqui. Porque o argumento do seno, basicamente, ele tem que estar em graus ou radianos, não é verdade? Então vejam, ó, eu vou até apagar essa bolinha do grau, porque a gente vai trabalhar com radianos aqui. Ômega t. Ômega t, quem que é ômega t? Ômega t é o produto aqui de radianos por segundo, que é o ômega, né? Isso aqui é radianos por segundo, vezes o tempo, que está em segundo. Unidade de tempo aí, segundo. Mais o θ,
que está em graus, ou se você preferir aqui em radianos. E percebam que esse balanceio aí de unidades, ele bate, né, pessoal? Por quê? Porque eu corto o tempo aqui, ó, ômega vezes t, ficou radianos por segundo vezes segundo, o segundo corta, e aí dentro do argumento do seno ou do cosseno ali, enfim, você tem a soma de dois arcos, vamos assim dizer, né, que estão aí em radianos, dois ângulos, vamos assim dizer. E aí bateu perfeitamente. E o seno, tanto o seno quanto o cosseno, eles variam aí de -1 a 1, são números adimensionais. Beleza, excelente. Mais um comentário aqui, pessoal. Muito provavelmente você já deve ter visto isso em algum curso de física que você deve estar fazendo aí na graduação. Enfim, ó, o ômega. Qual que é a expressão matemática do ômega? Isso aqui é bem tranquilo, né? O ômega, ele é dado por 2π vezes f. Vai escrevendo aí comigo, ó, 2π vezes f, onde f é a frequência do seu sinal, de oscilação ali. Ou, se você preferir, eu posso escrever esse cara como 2π dividido por t, onde t, esse t maiúsculo que a gente representa, t maiúsculo é o período do meu sinal. E é claro, né, pessoal, por essa expressãozinha, dá para você chegar à conclusão de que a frequência é o inverso do período, vou colocar assim, ó, f é igual a 1 sobre t, ou, se você preferir, o período é o inverso da frequência. Deixa eu dar uma espremidinha aqui. Frequência dada em hertz e o período dado em segundos. Perfeito. E mais uma observaçãozinha, antes mesmo da gente plotar o gráfico aqui do seno, daquela senoide que a gente acabou de construir aqui, antes da gente plotar esse gráfico, eu gostaria de ressaltar uma propriedade interessante das senoides aqui, que é a periodicidade, tá? São sinais periódicos. Isso aqui, o que isso quer dizer, né? Um sinal periódico, basicamente, ele tem que satisfazer a seguinte relação, expressão matemática. Ó, eu vou dizer que o sinal ele é periódico, se x de t, então vamos considerar aquele x de t que está ali em cima, a nossa senoide, ele satisfaz essa condição aqui, ó, essa propriedade, x de t mais t maiúsculo. O que isso significa? Ó, essa é a expressão para periodicidade de um sinal. Está aqui. Ele está me dizendo, essa expressãozinha matemática aqui, está me dizendo que esse sinal ele se repete após a passagem de um período. Em outras palavras, se eu olhar para essa expressão matemática aqui, ó, ele está me dizendo que o x de t, o sinal x de t, ele é igual ele é o mesmo sinal passado t maiúsculo segundos, vamos assim dizer, né? O período ali do meu sinal. Essa condição ela é bem importante e bem utilizada, né? É bem interessante a gente ressaltar isso aqui no nosso curso de circuitos aqui também. Excelente, tá? Beleza, pessoal. Agora sim, vamos plotar o gráfico aqui da nossa senoide. Vamos plotar esse x de t que está bem aqui. Só que, para não complicar muito, vamos plotar esse gráfico fazendo θ é igual a 0, tá certo? Eu acho que é mais intuitivo. Aí depois a gente coloca um θ aí, esse θ mais θ, supondo θ positivo, e nós vamos ver o que vai acontecer no gráfico. Primeira coisa, olha só, vamos aqui no eixo das ordenadas, né? Eu tenho lá o sinal x de t. Eu deixei o eixo das abscissas sem nada aqui de propósito, porque basicamente nós temos duas representações nesse eixo, né? No eixo x. Ou você representa em função do tempo, que é uma opção interessante, né? Uma das opções possíveis, ou em função de ômega-t, que é o que é mais usado aí, né? Eu gosto bastante dessa representação, porque aqui, basicamente, né, a sua senoide, que ela vai aparecer aqui, ela vai estar em função de radianos. Lembra, né? Esse produto aqui, ômega-t, tem dimensão de radianos. É só você olhar que as unidades elas cortam aqui em cima, né? Só ressaltando mais um pouquinho para você aqui, ó. Ômega-t é radianos por segundo vezes segundo, que dá radianos. Isso é bem interessante, esse tipo de representação também. Ok, agora sim, feito isso, vamos representar o nosso sinal x de t, né, que é dado por xm vezes o seno de ômega-t, e fazendo θ igual a 0 por sinal. Se θ é igual a 0, isso aí ficou seno de ômega-t. Como é que é a representação do seno, pessoal? Ele começa exatamente aqui na origem, né? É claro que ele se estende aí para o lado esquerdo também, mas vamos representar só para o lado direito. Então ele vai até um certo valor, atinge um valor máximo, depois ele volta, cruza o zero, atinge um valor mínimo. E, nossa, tá horrível esse meu desenho, eu sou um péssimo desenhista, mas é isso aí, pessoal, os dois semiciclos, então vamos fazer um negócio um pouquinho melhor aqui, ou pelo menos tentar, né? Pronto, ó, atinge o máximo, depois volta aqui, atinge o mínimo, agora ficou muito melhor. Opa, tô quase um desenhista aqui. Excelente. Ó, vai até o máximo, atinge o mínimo, cruza o zero, conforme vocês estão vendo aí, e pronto.
completa um período. Tá aqui, ó. Essa oscilação, ela representa para a gente um período do nosso seno. Vou colocar aqui um T maiúsculo, bem bonitinho aí para você. Excelente. E agora vamos poluir um pouquinho esse gráfico, ó, marcando alguns pontos aqui no eixo X também. Lembre-se que nós estamos representando em função de ômega t. E aí cada pedaço de semiciclo, vamos dizer assim, ó, você tem 90 graus, né? Então eu tenho 90 graus aqui, depois eu tenho mais 90 graus, depois mais 90 e depois mais 90. Vamos colocar os valores correspondentes aqui, ó. Deixa eu apagar esse monte de coisa rachurada. O primeiro termo aqui, ó, o primeiro valor em x, vamos dizer, né? Eu tenho ali π sobre 2, que passaram 90 graus, vamos assim dizer. Π sobre 2 é 90 graus, π sobre 2 radianos por segundo ou 90 graus. No momento em que ele cruza o zero, a senoide aqui está cruzando o zero, eu tenho lá π radianos, perfeito? Está lá π radianos. No próximo, né, no vale ali da sua onda, vamos assim dizer, né, no valor mínimo da onda, eu tenho 3π sobre 2, que é 270, né? 270. E finalmente, quando ela completa o período, eu tenho 2π radianos. Isso aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilinho. E agora vamos às amplitudes, pessoal. Quem é o valor máximo da minha senoide? O valor máximo e também, inclusive, o valor mínimo, que está ali embaixo. Ó. Deixa eu colocar ali para você. Vai fazendo um desenho bem grandão aí no seu caderno. Esses desenhos, eles são bem interessantes de serem feitos. Encontrados nos livros aí, obviamente. Vejam que, olhando ali para o nosso sinal agora, eu tenho que o valor máximo é o termo que multiplica o seno ou o cosseno. É esse xm aí, que é o valor máximo, a amplitude da minha senoide. Eu vou colocar ele aqui no gráfico também, só para a gente deixar bem especificado aqui, ó. X, né? Ali embaixo eu tenho um menos x e o m, indicando aqui, ó, xm, valor máximo e valor mínimo, a amplitude da minha senoide. Bem interessante a gente criar essa representação. Perfeito, pessoal, legalzinho. Agora vamos fazer um estudo, né? Mais uma coisinha interessante aqui. E se eu incluir um mais θ? Vamos desenhar um novo sinal x de t, vamos assim dizer, né? Incluindo um θ diferente de zero. Vamos supor θ positivo. E aí vamos criar uma... Vamos combinar um negócio aqui, ó. Se no argumento do seno ou do cosseno eu tiver um θ positivo, eu tiver um ômega t mais θ, eu vou criar um deslocamento para a esquerda no meu gráfico. Fechou? E se eu tiver um menos θ, eu vou criar um deslocamento para a direita. Se for mais θ, é um deslocamento para a esquerda, aí eu digo que eu vou adiantar, tá? Eu adianto o meu sinal, e se for um deslocamento para a direita, eu vou atrasar o meu sinal. Basicamente é isso. Como eu tenho mais θ aí no argumento, né? Marcando aqui mais uma vez para você, ó, eu tenho mais θ, o que vai acontecer? Ó? Vejam que eu vou adiantar, eu vou criar um deslocamento para a esquerda do meu sinal. Então vejam, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo esse pontinho rosa? Eu vou desenhar dois pontinhos rosas, ó. O primeiro pontinho rosa, que seria ali o começo, vamos assim dizer, do seno de ômega t, esse pontinho rosa, ele vem parar mais para a esquerda aqui, ó. Olha só que bacana. Vou colocar ele um pouquinho mais para cá, assim, mais ou menos. E aí, esse começo, né, o sinal que começava aqui, ó, tô fazendo aí para você, ele vai começar aqui. Então olha só que bacana, pessoal. Tá aí mais ou menos, né, uma representação de um outro seno. Tá aí, seno de ômega t mais θ. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Claro, quem que é essa diferença aqui, ó, entre os dois sinais? Tá vendo, ó? Essa diferença, eu estou marcando aqui para você, ó, fazer um círculo vermelho. Essa diferença é o ângulo θ, que está aí bem aqui na nossa frente, pessoal. Tá aí o ângulo θ. Essa diferença, essa defasagem. Fechou? Excelente. Aqui o primeiro tópico acho que já está coberto, muito legal. Treina bastante aí esses conceitos, pessoal. Substitua por valores, né? Isso é bem importante para você ficar craque nesse conceito aqui. E agora vamos para um tema, aliás, que é muito importante, e isso aí vai aparecer bastante para a gente no curso, que é essa questão de comparação de senos e cossenos. Como comparar senos e cossenos? Vamos ler o que está escrito aí na nossa telinha. Primeiro tópico, as funções, aqui os dois sinais que você está querendo comparar, por exemplo, as funções elas devem ser escritas somente em função de seno ou de cosseno. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou criar dois sinais aqui agora, eu vou chamar de, por exemplo, aqui, V1 de t, aqui no cantinho. O V1 de t ele vai ser igual a 10 vezes o seno de 5t, vou criar aqui 5t
mais 40, tá? Vai criando aí comigo também. Não vou dar unidade nem nada, tá? Daqui a pouquinho a gente, quando entrar em circuitos mesmo, a gente vai, de fato, falar a respeito da unidade, né, e tudo mais. Tá aí o nosso sinalzinho V1 de T. E agora eu vou criar um V2 de T. Eu vou criar com base no V1 aqui, só para ir um pouquinho mais rápido. O V2 de T, pessoal, deixa eu só dar uma modificada nele aqui também, né? O V2 de T, vou chamar aqui de V2 de T, ele vai ter uma amplitude de 5, por exemplo. Tá aqui, ó, amplitude de 5. E a fase dele aqui, ó, ao invés de ser 40, eu vou colocar 90. Tá aqui, ó. Esse cara aqui é esse sinal que vocês estão vendo aí, ó. 5 vezes o seno de 5t mais 90. Aqui, olha só o que está acontecendo, ó. Esses dois sinais, eles estão em função de seno. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer com essa propriedade. Eu consigo comparar esses dois sinais. Por quê? Porque os dois sinais estão em função de seno. Se o segundo sinal aqui, por exemplo, ó, estivesse em função de um cosseno, quer ver? Eu apaguei o seno ali e troquei por um cosseno, pô, aí já complicou minha vida. Aí eu vou ter que manipular uma dessas expressões algebricamente para deixar as duas expressões ou em função de seno ou em função de cosseno. É exatamente isso que eu quero dizer aqui com essa expressão. Fechou? Beleza. Próximo tópico, pessoal. A próxima ideia, quer ver? Deixa eu até dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, só para a gente usar esses sinais como referência mais uma vez. Olha só. O próximo tópico aqui me diz que as amplitudes devem ser positivas. Em outras palavras, eu consigo, ó, se você olhar para os dois sinais aqui, ó, notem que os sinais V1 e V2 de T, eles também possuem amplitudes positivas, né? Eu tenho ali um mais 10, tá vendo? Ó, o 10 aqui é positivo e o 5 é positivo também. Agora, se eu tivesse isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo que eu vou pegar o V2 de T e vou colocar um sinalzinho negativo aqui. Menos 5 seno de 5t mais 90. Agora eu não vou conseguir comparar esses dois sinais. Eu vou ter que pegar o sinal V2 de T, manipular essa expressão algebricamente e transformar esse sinal negativo num sinal positivo, para aí sim eu conseguir comparar. Fechou? Beleza. E o terceiro e último tópico, nós temos aqui que as senoides elas devem ter a mesma frequência angular. Dá uma olhadinha para os dois sinais aqui, ó, V1 de T e V2 de T. Frequência angular é o ômega, né, pessoal? Vejam que o argumento do seno aqui, ó, o termo que multiplica o tempo, no caso, né, é 5. Tá vendo aí? Nos dois casos. Nesse caso, nesse sentido, a gente vai conseguir comparar as duas senoides. O que eu não posso ter ali é uma senoide com, sei lá, um seno de 5t e o outro um seno de 4t. E aí vai ficar difícil fazer uma comparação entre elas. Excelente! E o que implica isso, né? Só para a gente fazer uns cálculos aqui bem bobinhos, ó. As senoides elas devem ter a mesma frequência angular. Considere aí dois sinais, V1 de T e V2 de T, por exemplo. Então eu tenho que ômega 1, vamos escrever aqui, ó, vai anotando aí. Ômega 1 tem que ser igual a ômega 2. E é claro, né? Aí eu tenho que 2π vezes F1 tem que ser igual a 2π vezes F2. Então vamos escrever aqui bonitinho, ó, 2π vezes F2. E isso implica em dizer que F1 é igual a F2. Os sinais eles devem ter a mesma frequência e, consequentemente, também o mesmo período, né, pessoal? Porque se F1 é igual a F2, é porque T1 é igual a T2. Isso é bem importante deixar claro aí para vocês. Perfeito. Agora sim, vamos às matemáticas, né? Vamos à matemática da coisa aqui. Relações entre senos e cossenos. Esse tema é bastante interessante, pessoal. Basicamente, aqui, né, você tem relações em como sumir com os sinais negativos de senos e cossenos e como transformar um seno num cosseno ou um cosseno em seno. É exatamente isso que essas 4 propriedades elas estão trazendo aí para a gente. Eu vou representar elas de maneira intuitiva também, por meio desses gráficos que vocês estão vendo aqui, que a gente não tem nada nesse gráfico ainda, mas só para deixar a coisa mais intuitiva, aconselho você prestar bastante atenção nesse tema aqui. Vamos lá, pessoal. Primeira propriedade, ó, vamos passar em cada uma delas. Eu tenho duplas aqui, ó. As duas propriedades, elas dizem respeito a essa transformação de seno para cosseno, cosseno para seno, e as outras duas, as propriedades 3 e 4 aqui, elas dizem respeito a arrancar esse sinal negativo de um seno ou de um cosseno. E aí nos exercícios isso vai ficar mais claro. Mas enfim, começando pela primeira propriedade. Ela me diz que o seno de ômega-t, ou melhor, que o cosseno de ômega-t é igual a seno de ômega-t mais π sobre 2. O que essa propriedade está me dizendo, né? Em outras palavras, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que o cosseno
é um seno adiantado de π sobre 2 radianos, ou 90 graus. De novo, o cosseno é um seno adiantado de π sobre 2 radianos. Beleza? E a outra propriedade, a propriedade 2 aqui, é o contrário. Seno de ômega-t é cosseno de ômega-t menos π sobre 2. Ela está me dizendo que o seno é um cosseno atrasado. De quanto? De π sobre 2 radianos. Pessoal, olha que legal. Agora vamos criar uma representação gráfica aqui. Né? Vou pegar aqui a propriedade 2 como referência. E a propriedade 1 ela é análoga a isso, vamos assim dizer. Vamos fazer esse desenho aqui no gráfico. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou querer provar essa propriedade aqui, ó, provar que essa relação, essa expressão matemática, ela vale. Primeira coisa que eu vou fazer naquele gráfico vai ser desenhar o seno de ômega-t. Vamos criar aqui ó, o seno de ômega-t e esse cara você já sabe fazer. Vamos desenhar o seno aqui. Ó. Ele vai até um valor máximo, vai fazendo aí comigo. Ó. Desenha no seu caderno, tenho certeza que o seu desenho vai sair muito melhor do que o meu. É difícil fazer o desenho na canetinha aqui, cara, muito difícil. Mas está aí, mais ou menos um seno. Vai até um valor máximo, cruza o zero, vai até o valor mínimo e depois retorna. Aí você tem um período aí do seu seno. Perfeito. Agora, pessoal, vamos desenhar o cosseno de ômega-t. Eu sei que a propriedade 2 aqui, ó, ela está fazendo uma referência a cosseno de ômega-t menos π sobre 2. Mas vamos esquecer esse π sobre 2 por enquanto. Quem que é o cosseno de ômega-t? O cosseno de ômega-t é exatamente esse sinal aqui. Ó. Só que antes, quer ver? Deixa eu só prolongar um pouquinho o nosso seno, mais ou menos, para o eixo da esquerda, aí, né, para os valores negativos. E aí tá bem legal, os valores negativos do eixo x, enfim, tá aí bem legal, ó, mais ou menos como é que o seno está funcionando. Agora sim, vamos desenhar o cosseno. Como é que o cosseno é, pessoal? Vamos desenhar com a mesma amplitude aqui. Ó. O cosseno, ele começa exatamente aqui colado, né, no eixo das ordenadas, e aí ele vai se estendendo. Ó. O valor máximo dele está ali, e aí ele vai cruzar o eixo x, e pronto, aí ele faz exatamente isso aqui. Ó. Tá bem feio. Nossa, vamos tentar desenhar de novo esse cosseno aqui. Tá difícil, hein? Tá ruim. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Tá? Vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver. Esse cosseno aqui. Eu apanho para esses desenhos, viu, pessoal? Sendo bem sincero com vocês aí, eu apanho bastante para esses desenhos. Mas eu acho que agora ficou um pouquinho melhor, né? Falar que ficou bom é forçar muito a amizade. Mas tá mais ou menos assim. Mais ou menos tá lá o nosso cosseninho. Excelente. Tá aí o nosso cosseno, né? Beleza. Agora, olha que interessante, pessoal. A propriedade, tá aí o cosseno, que é o rosa, e o seno, que está em azul. A propriedade, ela me diz o seguinte, ó, que seno de ômega-t é cosseno de ômega-t menos π sobre 2. Agora, tá vendo esse cosseno aí? O cosseno que é a retinha rosa, a reta não, né? A curva rosa. Eu vou pegar esse cosseno e vou deslocar ele para a direita de π sobre 2 radianos, certo? Porque é exatamente o que com esse sinal de menos aqui quer dizer. Eu tenho um atraso, eu estou atrasando o meu cosseno. Eu estou pegando o cosseno e fazendo um deslocamento para a direita no meu gráfico. E notem, né, que esse pedaço aqui, ó, tá vendo esse pedaço aqui? Isso aqui é exatamente metade de um semiciclo, que é uma propriedade aí, né, uma relação entre o seno e o cosseno. Você tem aí esse deslocamento de fase de π sobre 2. Esse semiciclo, a metade do semiciclo do cosseno que eu pintei em vermelho aí para você, ele representa exatamente π sobre 2 radianos. Eu vou colocar aqui no gráfico, pelo menos vou tentar ó, fazer uma representação. Ó. Essa diferença aqui ó, é π sobre 2. Você pode anotar aí no seu caderno. Agora, quando eu faço um deslocamento para a direita de π sobre 2, o que vai acontecer? Ó? O cosseno, que vamos assim dizer que começava aqui, nesse pontinho verde que eu estou representando aí para você, ele vai caminhar e vai passar a começar no segundo pontinho verde. Estou colocando uma setinha ali e marcando o ponto verde. Eu desloquei ele para a direita, eu atrasei esse cosseno. E aí quando eu começar novamente esse cosseno, ele vai começar assim. Ó. Olha só, pessoal, olha que legal. Ele bate exatamente na mesma posição do seno, tá certo? E é por isso que essa propriedade ela mostra que o seno ele é um cosseno atrasado de π sobre 2 radianos. Ufa, ok? É isso aí, pessoal. Muito legal, né? Muito interessante. E agora vamos para as propriedades 3 e 4, que são um pouquinho mais chatas de serem provadas. A propriedade 3, ela me diz aqui que menos cosseno de ômega-t é igual
a cosseno de ômega t mais ou menos π. Tem que tomar cuidado aqui, né? Às vezes a gente fala π sobre 2, mas é mais ou menos π. E aqui, ó, tanto faz você somar ou subtrair π radianos desse argumento. Vai dar na mesma. No entanto, fica mais intuitivo eu fazer com um sinalzinho de menos, e a propriedade eu vou mostrar naquele gráfico ali daqui a pouquinho, com o sinal de menos, com o sinal de mais, perdão, somando π no argumento ao invés de subtrair. Beleza. E a quarta propriedade, eu tenho exatamente a mesma ideia, só que com o seno. A propriedade 3 é com o cosseno, para arrancar esse sinal negativo aí do cosseno, e a propriedade 4 é com o seno. Ela me diz, né, que menos seno de ômega t é igual a seno de ômega t mais ou menos π radianos, ou 180 graus, né? Só lembrando aí, vou colocar aqui só para não custa nada recordar, que π vale quanto? Π radianos equivalem aí a 180 graus. Está aqui, ó. Só para a gente deixar isso aqui redondinho. Beleza, e agora vamos tentar provar essa propriedade 4 graficamente, e a propriedade 3, ela é análoga. Eu deixo aí até de tarefa de casa para vocês. Vamos lá, pessoal. Ó. Quem é menos seno de ômega t? Quem é esse cara? Quem é menos seno de ômega t? Ora, se o seno de ômega t, quer ver? Eu vou desenhar em vermelho aqui, ó. Seno de ômega t é esse cara aqui, não é? Ó, deixa eu fazer para você em vermelho aqui, ó. Seno de ômega t é esse cara que eu estou desenhando. De novo, né? Vai até um valor máximo, cruza o zero, vai até um valor mínimo e volta. Esse é o seno de ômega t. Agora, quem é o menos seno de ômega t? Ora, inverte. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Em outras palavras, o menos seno de ômega t é esse cara aqui, pessoal. Ó, fazendo aí para você, ó. Ele inverteu. Simples assim, tá? Não tem segredo nenhum. O que é mais vira menos, o que é menos vira mais. E tá aí mais ou menos o meu seno. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui esse seno. Você deve estar dando risada da minha cara, né? Porque esse desenho aqui tá maravilhoso. Vai, fala a verdade, tá um super desenho. Mas tudo bem. Tá aí. Eu desenhei o menos seno de ômega t, que é o sinal azul, e o seno de ômega t, que é o sinal vermelho. Perfeito. Eu vou dar uma prolongada nesse sinal azul aqui, ó. Deixa eu dar uma prolongada nesse sinal azul. Vai fazer mais um semiciclo aqui para o lado esquerdo, que são os valores negativos. Isso aí é para ser um semiciclo retinho ali, um seno. Excelente. Agora, ele está me dizendo, né? Vamos olhar para a propriedade, ó, que menos seno de ômega t, tá certo? Ó, menos seno de ômega t, que é o sinal que está marcado em azul, é igual a seno de ômega t mais ou menos π. E eu vou usar o mais, tá certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sinal, o seno de ômega t, que é o sinal vermelho, e vou somar π radianos no sinal vermelho. E, pessoal, aqui é fácil, né? Tranquilo, ó. Um semiciclo de um seno ou de um cosseno, o semiciclo é π radianos, não é? Quando eu somar π radianos nesse sinal aí, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar esse cara, o sinal vermelho, ele vai dar um deslocamento para a esquerda. Eu vou adiantar o meu sinal. Em outras palavras, vejam só o que vai acontecer. Ó. Esse ponto que eu estou marcando em verde para você, que é o começo do sinal vermelho, ele vem parar aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui para você. Ó. Ele vem parar exatamente aqui. Tá vendo que é um tamanho, eu tenho ali exatamente um semiciclo? Tá aqui, ó. Então, vamos pegar o sinal vermelho, que agora ele vai começar onde eu marquei para você, e eu vou fazer em rosa. E olha só o que acontece, pessoal. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Ó. Vejam que agora o nosso sinal ele bateu exatamente na mesma posição do menos seno de ômega t. E está aí mais do que provada a propriedade. Se você não entender isso, não tem problema nenhum. É só deixar nos comentários que eu vou responder com muito prazer. Mas basicamente é assim a gente prova a propriedade, né? Peguei o sinal vermelho, desloquei de π radianos, 180 graus, e notem que esse deslocamento fez com que esse seno, somado aí π radianos, ele batesse exatamente em cima do menos seno de ômega t. Por isso eu posso dizer que menos seno de ômega t é igual a seno de ômega t mais π. No caso, nós provamos aqui com mais π. Pode ter o menos também, mais ou menos π. Mas enfim, essa é a ideia. E para finalizar nossa aula, vamos fazer aqui um belo exercício. E eu já deixei uma colinha aqui para a gente usar, ó, as 4 propriedades básicas que nós acabamos de ver, para que nós possamos comparar esses dois sinais aqui. Ó. O exercício seria o seguinte: eu tenho lá dois sinais, x1 e x2 de t, dados por essas expressõezinhas matemáticas, e aí eu peço para você comparar esses dois sinais. Basicamente é colocar os dois ou em função de seno ou em função de cosseno e
tirar esse sinal negativo que está aparecendo aí no x1. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem, né? Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e deem uma estudada, tentem fazer e aí depois vocês voltam. Vamos lá, vamos começar a resolver esse exercício aqui, pessoal. Novamente, né, eu tenho dois problemas. Vejam que o sinal x1 de t, ele está com o sinal negativo, ele tem uma amplitude negativa e o que mais que ele tem de problema aqui? Ele está em função de um cosseno, não é verdade? E o sinal x2, ele está em função de um seno. O que eu vou fazer, pessoal? Tem outras formas de se resolver isso, tá? Mas eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar esse x1 aí, primeiro, eu vou arrancar esse sinal negativo dele, usando propriedades que nós já vimos aí anteriormente, e depois eu vou transformar esse cosseno num seno. Lembra que o cosseno é um seno adiantado, né? Nós vamos usar essas propriedades aqui. Agora sim, ó, vamos começar. Eu vou pegar o x1, eu nem vou mexer no x2, tá? Só para deixar bem claro para você. Eu vou trabalhar só com o x1. Então, quem que é o x1? O x1 de t, ele vai ser quem, pessoal? Ó, ele vai ser igual, eu já vou trocar o menos 7 para mais 7. E aí depois a gente tem que fazer as modificações. Por enquanto, vezes o cosseno, né? Nem vou mexer no cosseno, daqui a pouco eu vou ter que transformar esse cosseno em seno. Então isso aqui é cosseno de 10 vezes t mais 30 graus. Ó, copiei exatamente a mesma ideia, né? Copiei o sinal x1 de t, só troquei ali o sinal de mais. Agora eu tenho que fazer a modificação. Qual propriedade que eu vou usar aqui, pessoal? Pense um pouquinho nas propriedades. Eu tenho que usar a propriedade 3, né? Porque ela me diz que o menos cosseno de ômega t é cosseno de ômega t mais ou menos π. O que eu vou fazer? Eu vou somar π nesse cara aí. E quando eu somar π, que é 180 graus, o sinal negativo ele vai sumir. Portanto, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, mais 30, né, que já era da fórmula desse sinal, e vou somar 180 graus, ou π radianos por segundo. Tá aqui. E, portanto, como é que ficou o nosso sinal? Vou dar um copy-paste aqui bem rapidinho. É só eu somar, né, pessoal? Não tem segredo nenhum. Ó. Se eu somar 30 com 180, isso aqui vai dar 210. Muito tranquilinho fazer essa soma. Isso aqui vai dar 210 graus. Deixa eu só dar uma melhorada. Pronto, beleza. Transformamos esse sinal negativo em positivo. Agora o que está faltando eu fazer? Está faltando eu arrancar esse cosseno aqui, não tá? Ó, eu quero transformar ele em seno para eu conseguir comparar com o sinal x2. Como é que eu faço? Novamente, eu vou escrever o meu sinal x1 que está aqui. Ó. Vamos escrevê-lo. Agora eu vou fazer essa modificação aqui, vou escrever em azul, só para ficar um pouquinho mais legal aqui. Vamos lá. Então isso aqui é mais 7 vezes, olha só, vou trocar o cosseno por seno, perdão. Troquei o cosseno por seno. E esse cara aqui vai ser o quê? Seno de 10t mais 210. Ó, só estou copiando o sinal até agora. E como eu troquei o cosseno por seno, eu vou ter que usar alguma propriedade aqui, pessoal. E a propriedade que eu vou usar vai ser a propriedade 1. Né? A propriedade 1, ela me diz que o cosseno de ômega t, o cosseno é um seno adiantado de π sobre 2 radianos. Em outras palavras, eu vou pegar ali no argumento do meu seno agora e vou somar π sobre 2, que é 90 graus. Eu somo 90 graus no meu sinal e pronto. Agora sim, ó, vou pegar novamente aqui o recurso de copy-paste, Ctrl+C e Ctrl+V, e é só somar, pessoal. 210 mais 90, quanto que dá? Vai dar exatamente 300 graus. Está aqui, ó, 300 graus. E olha só que belezinha. Agora eu tenho o sinal x1 de t, muito bem feitinho aqui, ó. Ele está em função de um seno e está com amplitude positiva. Agora sim eu consigo comparar ele com o sinal x2 de t. Vejam que a gente nem mexeu no sinal x2 de t, né? Só mexi no x1. Agora sim, pessoal, olha só, ficou fácil comparar esses caras. Vejam que as amplitudes, eu posso fazer uma comparação entre amplitudes. O sinal x1 de t tem uma amplitude menor do que o sinal x2 de t. Os dois sinais estão, isso é importante, eu acabei não falando, mas vou falar agora aqui, ó. O ômega dos dois sinais são iguais, você pode ver aí que o ômega vale 10, e agora eu posso fazer uma comparação entre as fases. Olha para a diferença de fase aqui, pessoal, entre eles, ó. O x1, ele está adiantado de 300 graus. O x2, isso em relação ao seno puro, né, seno de ômega t aqui no caso. O x2 está adiantado de 50 graus. Portanto, a defasagem entre eles é 250 graus. É só você fazer 300 menos 50. Portanto, eu posso dizer aqui para você, ó,
que isso é o que a gente costuma dizer, né? Que x1 está adiantado de x2 por um ângulo de 250 graus. É só pegar essa defasagem entre eles. Eu vou colocar aqui, ó, só facilitando a anotação rapidinho, e aí a gente já encerra a aula. O x1 está adiantado, vou escrever assim, ó, essa palavrinha é importante, né? Adiantado, e perdoem a letra aí, pessoal, escrevendo meio rápido, a letra fica meio feia. Mas tudo bem. Adiantado vou colocar assim, em 250 graus dx2. Tá aqui, dx2. Perfeito. Pessoal, sugiro que você faça exercícios, tem vários exercícios aí nos livros. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Esse tema aqui, ele é bem legal. E com isso a gente fecha a aula de senoides, né, que a gente vai usar bastante esses conceitos, vamos assim dizer, na parte de circuitos. Eu sei que a gente nem entrou em circuitos ainda, só que isso aqui vai pegar bastante. É muito importante que você tenha essas propriedades meio que memorizadas, vamos assim dizer. É isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.